Olá pessoal, vamos aí a mais uma aula. Hoje nós vamos ver regra de 3, tá? Regra de 3, para a gente entender bem, a gente precisa fazer uma revisão sobre fração equivalente. Então vamos lá, 3 quartos eu tenho uma fração. Uma fração equivalente a 3 quartos é 6 oitavos. Como eu identifico isso? Eu olho aqui de 3 para 6, eu multipliquei por 2. 3 vezes 2, 6. De 4 para 8, também eu multipliquei por 2. Quando em cima e embaixo for o mesmo valor, a mesma razão de um para outro, é uma fração equivalente, tá? Então aqui no caso é 2. Eu multiplico por 2, tenho 6. Eu multiplico por 2, eu vou ter 8. Outra fração equivalente. De 3 para 9, eu multipliquei 3. 3 vezes 3, 9. E se for o mesmo valor aqui embaixo, também é equivalente. 4 vezes 3 deu 12? Deu. Então, 12, essa fração. 3 quartos é equivalente a 9 dozeavos. E 6 oitavos para 9 dozeavos? Também é equivalente. Só que às vezes fica um número um pouco mais complicado da gente ver de cara. De 6 para 9, eu multipliquei por 1,5, tá? 1,5 vezes 9, 6 vai dar 9. 1,5 vezes 8 vai dar 12. Então, existem outras formas de a gente perceber se uma fração é equivalente ou não, tá? Vamos verificar aqui, ó. Toda fração equivalente, ela vai acontecer isso aqui. Quando eu multiplico em cruz, ó, 4 vezes 6, 24. Vai dar o mesmo valor que eu multiplicar na outra cruz aqui. Também vai dar 24. 8 vezes 3, 24. Olha lá, 3 quartos. 4 vezes 9, 36. E 12 vezes 3, também 36. E se eu tiver uma fração assim, ó, eu quero que ela seja equivalente, mas o número de baixo é 24. Como que eu faço para descobrir esse valor de cima que eu não sei? Quando eu não sei um valor, eu vou chamar ele, nesse caso, x. Vou usar essa mesma estratégia aqui, ó, multiplicar em cruz. Então, vou multiplicar 4x, 4 vezes x, 4x. 3 vezes 24, 72. Quando eu faço essa multiplicação, eu igualo, porque os valores, quando eu multipliquei aqui, ó, verifiquei que eles são iguais. Então, eu igualo. Lembra a equação? 4x igual a 72. Se eu tenho 4x valendo 72, eu pego o x e divido 72 por 4, que eu vou ter 18. Tá, pessoal? Esse mesmo processo vai ser utilizado em regra de 3. Vamos ver um exemplo agora, entrando na aula de hoje. Regra de 3. Exemplo 1. Uma torneira despeja 50 litros de água em 10 minutos. Quantos litros serão despejados por essa torneira em 30 minutos? Então, eu vou identificar aqui no problema o que eu quero calcular, o que eu tenho e o que eu quero calcular. Então, eu tenho aqui, ó, litros de água e minuto, que é o tempo. Quantos litros de água eu tenho? 50 litros em quanto tempo? 10 minutos. Então, escrevam isso aqui na hora de resolver os exercícios e para você não se perder. Quantos litros serão despejados por essa torneira em 30 minutos? Eu quero saber em 30 minutos, ó, minutos, 30 minutos. Eu vou escrever de baixo aqui. Quantos litros? Eu não sei, é o que eu quero calcular, é o meu x. Agora eu vou usar a propriedade da fração equivalente. Vou multiplicar em cruz. X vezes 10, 10x. E agora multiplico aqui. 30 vezes 50, 1.500. X vai ser 1.500, passo 10 dividindo. 1.500 dividido por 10, eu tenho 150. Então, eu vou ter 150 gotas. Ok? Exemplo 2. Vamos lá. Comprei 5 metros de corda por R$ 40. Quanto pagarei por 14 metros? Então, aqui ele está me dando um metro e o valor da corda, né? Então, vamos lá. Metro e o valor em dinheiro. Comprei 5 metros. 5 metros. Então, 5 vem aqui. Por R$ 40. 40 debaixo do valor aqui. Quanto pagarei por 14 metros? Metros, 14, aqui ó, de baixo. Quanto que eu vou pagar? É que eu quero descobrir, meu X.
E agora o processo da fração equivalente. X vezes 5, 5x. 14 vezes 40, 560. Passando o 5 dividindo, 560 vai ser dividido por 5, que vai dar 112. Vou pagar R$112. O exemplo 3, eu vou usar comparando o que eu já fiz no exemplo 1 e o exemplo 2, tá? Então, ó, com 12 operários, podemos construir um muro em 4 dias. Quantos dias levarão 8 operários trabalhando no mesmo ritmo para fazer o mesmo muro? Então, o que eu tenho? Operários e dias. Mais uma vez, toda vez que você for resolver, escreva aqui para você não se perder. E aí eu vou lendo de novo. 12 operários. Então, vem aqui debaixo de operários, marca o valor. Podem construir um muro em 4 dias. Então, vem aqui, dias 4. Quantos dias levarão 8 operários? 8 aqui. Operários, 8 operários. Quantos dias? Então, meu X vai ser do dias. Para fazer esse mesmo muro, trabalhando no mesmo ritmo. Tá? Então, montei a forma aqui. Agora, vamos comparar com os outros dois que nós fizemos, porque esse terceiro ele é diferente desses dois. Em que sentido? Vamos ver aqui, o x do primeiro que eu calculei deu 150. Se você observar, ó, daqui para baixo está aumentando. De 50 foi para o meu 150. Daqui também, ó, 10 para 30 aumentou. Tá vendo a seta? Os duas estão no mesmo sentido, tá? De cima para baixo. E aqui, ó, de 40 foi para 112. Aumentou nesse sentido também. E de 5 para 14 também está aumentando nesse sentido. Agora vamos ver aqui no nosso problema, no nosso terceiro que nós vamos resolver. De 12 para 8, ó, aumentou de baixo para cima. Vamos ver aqui, mais dias, só tem o valor 4. E o x, eu não calculei, como que eu vou saber se ele aumentou ou diminuiu? Mesmo não calculando, a gente tem uma ideia de se aumentou ou não diminuiu. Olha, o problema mesmo vai nos dizer, 12 operários constroem o muro em 4 dias. Tá? 12 operários, 4 dias. Aí o que aconteceu? Diminuiu o número de gente trabalhando. Se diminuir o número de gente de 12 para 8, o que vai acontecer? Essas pessoas vão trabalhar mais rápido, vai diminuir o número de dias ou vai levar mais dias? Então vai levar mais dias, né? Porque se eu tenho menos gente trabalhando, demora mais para terminar o mesmo serviço. 12 pessoas resolvem o trabalho dela em 4 dias. E agora, se eu tenho menos pessoas, vai levar mais tempo. Então, o número aqui, ó, diminui, tá? O problema, no caso aqui, é que uma seta está para cima e a outra está para baixo. Isso significa que, que esse problema aqui, ele é diferente desses dois, onde o sentido da seta é igual, ó, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, tá? Não é o problema em uma ser para cima, tá? Não é o problema de ser para cima, o problema é que as duas têm que estar no mesmo sentido. Se uma está para cima, a outra também tem que estar. Quando isso acontece, das duas estarem no mesmo sentido, as duas setas, caso do exercício 1 e exercício 2, eu digo que eu tenho uma regra de 3 diretamente proporcional. Ao passo que na número 3 eu tenho uma regra de 3 inversamente proporcional, tá? Que é a número 3. Vamos fazer a inversão. Para fazer a inversão, eu vou escolher apenas um deles, não os dois. Se eu inverter os dois, dá na mesma. Uma seta vai ficar para cima e a outra para baixo. Então, vou escolher esse que tem o x. Se eu escolher esse daqui não muda. Quem vai mudar é esse segundo. O x vai para cima, o 4 para baixo. Multiplicando, 8 vezes x, 8x. 4 vezes 12, 48. Passo o 8 dividindo, 48 dividido por 8, eu vou ter 6. Próximo exemplo, exemplo número 4. Com 8 eletricistas, podemos fazer uma instalação em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Então, aqui eu tenho eletricistas
e dias. Vamos lendo. Com 8 eletricistas. Vou lá marcar o 8. Faço uma instalação em 3 dias. 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas? 6 eletricistas. Quantos dias? É o meu X da questão que eu quero descobrir. Para isso, agora, eu não posso calcular direto, porque eu não sei se é diretamente proporcional ou é inversamente proporcional. Eu tenho que analisar conforme os dados do problema. Então vamos ver, 8 eletricistas fazem um trabalho em 3 dias e 6 eletricistas. Eu vou fazer em mais dias ou menos dias? Então, se eu tenho menos gente trabalhando, eles vão demorar mais tempo para concluir o serviço. Então, eu vou ter mais dias. Então, aqui está aumentando nesse sentido e aqui eu vou ter mais dias embaixo, eu vou ter nesse sentido. Ah, é inverso. Então, eu vou ter que inverter uma fração. Ó, repetir a primeira, vou inverter a outra. Então, agora vamos lá. 6 vezes x, 6x. 3 vezes 8, 24. Passa dividindo. 24 dividido por 6, x vale 4. Tá, pessoal? Então, eu vou encerrar aqui a aula de hoje. As atividades, vocês vão enviar para mim, eu vou mandar o link, vocês vão enviar conforme está aí nas outras semanas, tá? E a gente está contando com essas atividades, a nota de vocês vai em função delas, ok? Até mais!